sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Fórmula Podcast. Eu sou a Fabiane Flores e hoje está aqui comigo o host Vinícius. Tudo bem, Vini? Quanto tempo? Saudade, pois é. Saudade, né? Seja muito bem-vindo. Essa dupla não tem se encontrado aqui nos podcasts da casa, sempre, né? Ou eu fujo ou tu foge. Exatamente. Né? Hoje ninguém fugiu. Então, gente, como de costume, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Vão lá também no Instagram, @fórmula_digital. Por lá a gente compartilha aqui o nosso dia a dia, os bastidores e muito conteúdo também. No episódio de hoje, a gente está recebendo aqui a Marisa Vargas Gama, advogada. Tudo bem, Marisa? Tudo bem, prazer estar com vocês. Eu tô louca para fugir. Não vai não. Depois, na hora que terminar, tu não vai querer ir embora. Tá bom. Te garanto. Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo no Brasil, mais especificamente sobre os riscos da gente trabalhar na informalidade, algumas dicas para quem está começando aí, principalmente nesse nosso setor da comunicação, né, que aqui é o nosso público do nosso podcast, e, né, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é tão importante a gente cuidar não só do nosso nome, do nosso CNPJ, né, mas também agir dentro da lei, fazer tudo certinho para a gente não ter problemas depois. Não é mesmo, Vinícius? Não, exatamente. Vamos iniciar essa entrevista aí, Assina esse bate-papo. embaixo, porque a gente fala, enfim, Fórmula aí tá no ar desde janeiro, né? A gente fala com marqueteiros, com comunicadores, com empreendedores, e acho que faltava, e agora a gente se atentou a isso, né? Faltava ampliar esse leque de tudo que envolve, né, empreender no Brasil. O Brasil é um país adverso, com uma série de leis, na visão de alguns até um pouco inóspito ao empreendedorismo devido a essas regras, embora eu acho que regras são importantes, né, para definir para não virar campo, bagunça, né? Exatamente. Então, é importante essa comunicação, esse diálogo entre o assessor jurídico, o advogado e o empreendedor, para se caminhar, para se trilhar esse caminho dentro das linhas, né? Inclusive, é importante a gente trazer também em algum episódio aqui, eu não sei se já veio, eu acho que não, mas o pessoal da contabilidade, né, do financeiro, para também dar um embasamento ali. É verdade. Advogados, a gente, né, se atentou a essa importância, veio a Marisa, veio o pessoal também, um outro pessoal que a gente já fez um episódio, acho que foi o passado. Então, é importante, eu acho que uma boa ideia. Mas, Marisa, vamos lá. Fica tranquila, vamos começar de leve. E tem uma coisa, assim, que eu acredito que todas as empresas, né, a maioria das pessoas também, ou aquele que vai iniciar como empreendedor, ele jamais vai pensar em procurar um advogado, né? Vai pensar, não, é caro, não vou chamar. E eu acho que a advocacia, a obrigação do advogado não é por litígio. Não é essa a minha principal função social como advogada. É o contrário, é evitar os litígios. Então, teria que ser um trabalho mais preventivo do que, geralmente procuro o advogado quando a coisa já está feia. O problema já se estabeleceu, né? Sim. Já aconteceu, né? Por medo da figura, né? Que nem dizia o meu pai, que eu era boa até o dia que eu me formei. Depois, agora eu sou o mal necessário. O pessoal tem medo de advogado, né? Medo de advogado. Aproveita que tu falou do teu pai, deixa eu te perguntar como é que surgiu isso na tua vida, assim, o direito, como é que tu sempre quis fazer essa faculdade de direito, entrar na advocacia? Sempre quis, mas venho de uma família humilde, eu fui conseguir iniciar a faculdade com 28 anos. Aí, levei quase 10 para me formar, porque eu já tinha uma filha de 2, mas estou aqui, firme, forte, faceira. E advogando, graças a Deus. Olha aí, que legal. Mas esse desejo, já estava lá. A primeira pergunta. Já estava lá. Demorou para fazer, já fiz. Eu ia introduzir porque eu achei fantástico. Exatamente, olha como nada por acaso. O discurso inicial dela converge totalmente com outro programa que a gente fez do Fórmula Podcast sobre direito. De as pessoas, vamos focar no empreendedor, ter essa visão de que o advogado, ele tá ali para dizer não, né? Isso. Não. E para entrar no ringue, para embater, né? E o quão hoje em dia já está mudando isso, o próprio meio jurídico se entendendo como um mercado, porque é um mercado, né? É uma empresa. Embora a OAB não queira. Restringe algumas coisas com relação a marketing e tudo mais, é um mercado. O quão já se está ficando atento para isso, de que talvez o papel do advogado seja pensar junto com o empreendedor para solucionar e para prevenir situações que é muito mais barato e menos cansativo do que remediar. Exatamente. Né? Então, acho que
vou dar a minha experiência como, né, como um gestor. Eu acho que essa nova advocacia empresarial, que tu muito bem discorreu aqui, é o que está fazendo o empreendedor enxergar o direito diferente. Essa nova proposição do tipo assim, eu estou aqui, não estou aqui para a gente entrar com uma ação ou para a gente brigar com não sei quem, não, estou aqui para te orientar, para a gente juntos solucionar problemas que já estão acontecendo, prevenir outros e sempre focado no crescimento do teu negócio de forma segura, né? Exato. De forma... Isso é um gargalo do direito empresarial. Eu acho que essa comunicação, essa nova proposição, correto? Correto, correto. Aquela figura do advogado que existia lá, tu botava um escritóriozinho lá na tua casa, tinha uma plaquinha na frente e ninguém te enxergava, né? E louco de medo de entrar lá, né? O cara sentado atrás daquela mesa com aquele monte de livros, né? E livros, mais livros, que nunca leu, né? Mas tá bonito lá, né? Ela não existe mais. E essa figura, eu acho que ela já não existe mais no mercado. Hoje, eu preciso conversar com o contador, eu preciso conversar com o pessoal de marketing, né? Tanto Sim. que nem tu disse ali, né? A própria OAB já está flexibilizando, né? Porque aquela figura restrita e que, nossa, é salvar a tua vida, porque a tua vida já estava em risco quando tu chegava lá, né? Sim. A tua vida já estava quase no final. Tu chegava só para remediar mesmo. Tipo, tô indo no médico, né? Tô indo no médico. Então, assim, essa figura, ela não existe mais. A gente trabalha sempre em relação à formação de uma empresa hoje. É obrigatório ter um advogado para redigir o contrato, né, social da empresa. Ah, isso aí é uma pauta que dá um programa inteiro, assim, de deixar contrato. Contrato. Cada contrato é uma vida, né? Não existe mais um contrato pronto, né? Vou te dar um contrato que tu pode comprava modelo em livraria de contrato social. Tu chegava lá. Verdade. Chegava na Globo e pedia um contrato pronto, aí tu só preenchia de aluguel, de prestação de serviço. Só colocava o nome. E só colocar, exatamente, só preenchia os dados ali, CNPJ, o objeto e valor. Exatamente, deu. Vamos ser felizes, né? Meio um monte de ação depois. Exatamente. Foi mais trabalho do advogado. O buraco jurídico que tu deixa, né, fazer aí esse era a felicidade padrão, do advogado, né? Tu criava um problema, né? Pra depois tu dar a solução. Exatamente. A que tu deve, é uma pergunta pessoal da tua opinião, mas que eu queria saber. O que tu deve essa mudança de mentalidade, que tu já deixou claro aqui? Não somos mais remediadores, ou tão somente remediadores, ou só queremos remediar. Queremos problema, queremos inflamação e queremos ser um anti-inflamatório. Para ser essa mudança de chave para ser, não somos isso. Somos parceiros. Queremos prevenir, queremos negociar e queremos crescer. Orientar, né? Sim. Eu acredito que é o crescimento, o número de profissionais, né? Cresceram muito, né? Antigamente tinha um médico em cada cidade, um advogado em cada cidade, um engenheiro, um arquiteto, né? E foram... É concorrência, né? Concorrência move o mundo, né? Sim. Até na área jurídica. E tem que estudar mais. Vai ficar para trás quem não se... Sobra no mercado hoje, né? Qualquer lugar, né, que tu vá, tem um advogado, né? Verdade. Qualquer área, hoje, todo mundo tem um advogado do lado. Isso é uma coisa legal, uma coisa boa, né? É um mal necessário? Sim, é um mal necessário. Mas é uma coisa legal porque as pessoas estão atentas às suas obrigações, né? A prevenir, até na área pessoal, né? Hoje dá pra gente fazer contrato até de namoro. Não, deveria, né? Deveria fazer contrato até de namoro. Não, eu, graças a Deus, não. Tá tudo certo, mas muitos amigos. Conversa comigo. Eu sempre disse pra eles, assim, digo não porque não é de autoria minha, mas porque eu ouvi, né? Quer namorar da forma mais segura possível? Casa. Aí o cara olhava... Aí termina o namoro. Tá louco? Como assim, cara? Casa, faz o papel. Termina o namoro dele. Faz, cara. É a forma mais segura possível de se relacionar hoje em dia. É fazendo papel. Tô errado? Não. Mas você nunca fez esse? Eu já fiz, já teve cliente que fez? Não fiz ainda, mas é uma modalidade nova que está entrando por causa da questão da... Hoje, para tu provar uma união estável, a visão que se tinha de união estável, vamos dizer, era... Nós temos uma vida pública, nós podemos ter uma vida pública e morar em casa separada. Então, agora é difícil de tu separar essa coisa. Estamos namorando ou estamos em união estável, né? Sim. Porque hoje em dia então, se vamos entende formalizar. que a união estável, tu
pode morar separado. Sim, tu pode morar separado. E aí, claro que como, né, temos pessoas boas e mazinhas no mundo, né, podem usar isso para Sim. E a gente Se nem imagina, privilegiar. né, o quanto as pessoas são perversas às vezes. são perversos. E, enfim, a gente aqui na Fórmula já passou por algumas situações, né? Sim, quem E- nunca, né? Quem nunca, né? Todo Né? mundo, acho que tá nos assistindo já passou. Pra se molhar tem que estar na água ali, exatamente. né? Nossa, é complicado, mas enfim. Mas eu ia te fazer uma pergunta sobre o teu trabalho hoje em dia, como é que funciona? Tu atende grandes empresas, médias empresas, MEI, como é que tá o teu trabalho, assim? Atendo quem me procurar. Olha Eu aí. atendo, né? Eu trabalho, gosto muito da área de direito de trabalho, tenho 2 especializações em direito do trabalho, trabalho bastante para a empresa, né? Foco sempre na gestão e na prevenção e na defesa das empresas. Porque nós tínhamos no Brasil essa ideia do o empregado coitadinho, né? Eu vou sair daqui, nenhum vai me procurar mais agora, né, para me apresentar, mas é a verdade. E eu acho que chegou num momento que o empresário virou refém do trabalhador, de várias formas. Não que o empresário não tenha que cumprir a sua parte. Sim, o empresário tem que cumprir a sua parte. Só que hoje o que a gente vê no mercado eu quero meus direitos, mas eu não estou muito afim de saber dos meus deveres, da parte do empregado. Eu entrava com uma ação trabalhista, tudo que eu colocava naquele rico daquele papel era verdade. Quem tinha que provar o contrário era o empregador. E muitas vezes não tinha como tu provar, porque não era verdade, porque o fato não aconteceu. Aí o empregado arrumava uma testemunha que também já tinha entrado com ação e um ia testemunhava para o outro. Não precisava falar só a verdade, porque ele não ia ter nenhuma representação. Isso mudou um pouco com a reforma trabalhista, né, essa questão. Então, eu sempre, todo momento que eu vou fazer um curso, toda vez que eu vou estudar o direito do trabalho, eu estou sempre olhando, porque eu acho que hoje o patrão é o lado mais fraco da relação. Na minha opinião, assim, porque eu trabalho desde os meus 14 anos, eu sempre estive do outro lado, mas eu sempre tive muita responsabilidade, e eu não vejo muito isso hoje nas pessoas. O que tu vê é que parece que estão te fazendo um favor. Embora esteja recebendo salário, 13º, férias, vale transporte, vale alimentação, tudo que, né? Afinal de contas, aceitou o contrato de trabalho, aceitou a proposta, aceitou o salário, aceitou o contrato, aceitou a relação. Ninguém botou uma faca ali no pescoço. Ninguém, mas é aquela história, né? E aí né? sai, coloca na justiça, mesmo tendo aceitado tudo, e ainda muitas vezes dão razão para o empregado. Né? Isso mudou um pouco, essa visão desse juiz protetor, ela mudou um pouco, assim, nos últimos anos, né? Eu vejo que mudou bastante essa visão. Vou fazer uma pergunta. E aqui, o que tu acha que se deve isso? Assim? Um pouco, porque assim, não temos uma renovação, me corrija se eu estiver errado, uma renovação tão grande nos juízes trabalhistas. Então, digamos que eles mudaram um pouco a ótica para enxergar esses processos. Sim. A que tu deve isso? Assim? Comportamento do empresário, comportamento do trabalhador, né? Perfeito. Sim. Porque o judiciário também está vendo que o comportamento daquele trabalhador que está ali, ele já não é mais tão coitadinho. Sim. Não é tão desinformado. E às vezes também não é mais tão correto. Exatamente. Então, eu acredito não, eu tenho certeza que hoje o empresário, ele está disposto e responsável pelo que ele está fazendo. Ele está disposto a estar responsável, porque senão ele não tinha assinado a tua carteira. Sim. Né? Sim, claro. Então, quando tu abre o negócio, tu assume o risco do negócio. Quando tu contrata uma pessoa, tu está assumindo o risco, né? Daquele contrato, claro, né? Claro. O contrato tem que ser bom para os dois. Né? Então, quando acontece esse rompimento, aí tanto faz se é na relação trabalhista ou na relação pessoal, o amor acaba. Aí tudo aquilo que tu fez de bom não conta mais nada. E as duas relações, elas são assim. Eu digo assim, ó, o contrato de trabalho, quando ele termina, é que nem quando termina um casamento. Quando termina uma relação normal, um namoro, né? Ou agora, né, a união estável, ou o contrato de namoro, que agora vamos ter que fazer o contrato. Que não deveria, né? Mas Enfim, é assim. Se fosse praticado um pouquinho...
Tô falando na parte de trabalho, não de namoro. Mas se tivesse se praticasse... Vamos ter que aprofundar com essa Se tivesse se praticado empatia, por exemplo, ok, salvo exceções, né? Mas assim, é um contrato. Cumpriram-se o contrato, Sim. por algum motivo ele vai ser desfeito, às vezes porque o trabalhador Sim. não quer mais, às vezes porque o empresário não necessita mais, ou daqui a pouco aquilo ali não atende mais o que precisa ser feito. Na teoria, né, deveria ser normal, pelo menos, Sim. essa rescisão. Porque acontece o tempo todo, são ciclos que se Claro. Acho que iniciam e se tá, encerram. digamos assim, como eu sou funcionário, eu entro numa empresa. Tá, eu tô precisando do emprego, precisando do dinheiro. Muita gente alega isso. Eu só fui porque eu tava precisando muito do dinheiro. Aí chega lá, as condições não são das melhores, mas tu aceitou aquilo ali, né? Então, assim, tá ruim? Sai. Né? Não tem muita opção, assim. Ou se tu acha que tem que melhorar, vai em busca dos teus direitos, mas da forma certa, né? Não mentindo muitas vezes como Sim. já havia acontecendo. Exatamente. Uma coisa é tu ir lá reclamar o contrato que foi redigido e que foi assinado pelas duas partes e uma não cumpriu. E no momento que o teu funcionário não está cumprindo a parte dele, também é um tipo de rescisão. Né? Porque, vem cá, eu te contratei para tu preencher essa ficha para mim todos os dias. Ah, mas eu cansei de preencher essa ficha. Mas então tu não serve mais para vaga, né? Tu não serve mais para aquela função. Ah, eu vou ficar chateada porque tem que fazer o teu serviço todos os dias da mesma forma. É que nem tu falou, aí pegou por quê? Foi porque, precisava de dinheiro. E a empresa, por sua vez, para se manter, ela precisa o quê? Da prestação de serviço. Assim como vocês trabalham com marketing. Mas eu vejo que muita gente ainda vê o chefe, né, como um vilão. É como se fosse uma pessoa ali que só quer dinheiro, só quer explorar, mas não é. Claro, existem pessoas que são assim. Não, porque o chefe é sempre rico, né? Sempre rico. Rico, sempre, né? Milionário. Desde na época da escola a gente já aprende, né? Mas então, que bom que tu falou na época da escola, porque eu acho que isso é uma mentalidade criada lá atrás, criada no ensino fundamental ali, porque essa falta de ensino, de gestão, de administração, de contabilidade, já desde pequeno, para tu entender todo o cenário macro de ser empreendedor, porque quem não entende esse cenário pensa assim, o cara é dono de empresa, essa é a profissão do cara. E o cara faz o quê? O cara é dono. O cara só manda. Não, o cara é dono, é isso que o cara faz. O cara não faz nada. É como se fosse uma profissão, ser dono de empresa. É. Não, cara, o cara lida herdeiro com advogados, com contadores, com tributos, com autoridades, enfim, com uma série de coisas. Com fiscalização, com alvará, exato, com legislação. Burocracia, e nessa onda de aprender na escola aí, que é assim, a gente também aprende que o certo, que o melhor é CLT. Tu tem que ser carteira assinada ou passar num concurso, né? Não tem outro caminho. Ou tu vai assinar carteira ou tu vai passar num concurso. O resto já não é tão... É que eu acho que quem está ensinando ainda... são pessoas que vieram dessa formação familiar até, né? Quer segurança, né? Pega o CLT, pega um tem que ter um concurso, trabalho seguro, alguma coisa assim. Tem um então, trabalho eu acho seguro. Que tem que renovar quem está ensinando ou quem está ensinando se renovar, porque eu acho que sim, o empreendedorismo ele tem que ser louvado. E eu fico feliz quando eu ouço, por exemplo, da Marisa, de que os juízes já começam a enxergar que não tem ali já pré-definido o vilão e o herói, né? Que antigamente tinha. O herói era o trabalhador e o vilão era o empregador. Uma coisa que mudou em relação a isso é porque também, assim, antes tu te formava em direito e tu já fazia concurso e tu já ia ser juiz. Tu não era preparado para ser juiz. Tu conhecia a letra de lei, né? Sim. Que é como quando tu faz um concurso, tu conhece letra de lei. Quando eu tiro a minha carteira da OAB, eu conheço letra de lei. Eu conheço letra de lei, mas eu não sei fazer uma petição. Muitas vezes. Sim. Né? Então, o que acontecia? Os juízes, eles eram só letra de lei. Hoje, eles têm que advogar. Antes, é um pré-requisito hoje para tu fazer concurso, né? Sim. Tantos anos, né, de advocacia na prática. Uma coisa que eu percebi, assim, das conversas que a gente teve aqui nos bastidores, que tu sempre traz, tu tem um embasamento de outros casos que tu já vivenciou. Então, quando tu vai estudar um caso, tu lembra, não, mas peraí, semana passada eu fiz tal coisa. Será que dá pra fazer nesse aqui também? Então, tu vai agregando a tua experiência ao longo do tempo e é isso que vai te dar a bagagem, de fato, para tu agir na tua vida profissional. Sim, somar. Eu sempre converso com colegas, com professores, ex-professores. Eu tô com uma dificuldade no direito do trabalho. Eu vou me lembrar, tem uma professora fulano lá da minha pós, era dessa área, vou ligar.
ligo, vou atrás, converso. Estou com um problema lá num processo de direito de família. Ah, fulano, sei que já fez muito isso. Eu tenho um colega lá que é advoga, faz só parte do empregado. Vou falar com ele para ver o que estão pedindo. E quando eu for Mas fazer acho minha que assim, defesa, eu já sei. Claro, Sim, todas claro. as áreas aqui também, a gente, gravei um vídeo aqui, a cor tá ruim, vou falar lá com meu amigo que é especialista em cor, vai me ajudar. Isso que em todas as áreas a gente tem que estar sempre aberto para aprender, para evoluir, todos os e entender dias. que ninguém é 100% especialista A em gente tudo. muito já falou, né, que a Fórmula Digital não tem concorrente, tem parceiros. Exatamente. Mas isso, eu acho, e aí novamente me corrija se eu estiver errado, é uma coisa nova no direito. Essa coisa de enxergar o colega como um colaborador e não como um adversário. Porque antigamente todos eram adversários, né? Não, aquele lá é meu adversário, aquele outro advogado é meu adversário. Deus o livre abrir meu jogo pra ele, porque eu posso amanhã ou depois encontrar ele numa audiência em lados opostos, né? Eu acho que hoje, e aí eu atesto que realmente tá assim, eu já vejo isso, essa coisa de, não, somos parceiros, poxa, somos advogados, ok? Às vezes estaremos em lados opostos da mesa, mas somos colegas de profissão. É uma coisa nova também. Também. Não é? Inclusive, assim, eu tenho, dependendo da ação, do tema que eu for trabalhar, se eu não estiver segura, eu vou trazer alguém junto comigo. Eu não vou fazer sozinho. Porque eu vou aprender. E tu acha que isso é a tua opinião, é uma humildade tua como pessoa, ou isso já é... Porque o advogado ele sempre teve aquela fama, né, de... ciúminho. Exato, Ou de um ego talvez maior do que realmente é. E é uma visão antiga, porque é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Que daqui a pouco antigamente era não e não mesmo. Advogado era, e aí empresário fugir de advogado, porque advogado só dizia não. E o advogado sabia tudo, o advogado não sabe tudo. A gente tem que ter humildade para dizer, olha, esse tema eu não conheço. Esse tema eu vou ter que estudar. Esse tema eu vi lá na universidade, né? Na época que eu... 20 anos atrás. Já não mais me é tão familiar. Mas eu te pergunto, se é da Marisa ou isso está acontecendo, em geral do mercado? Está acontecendo, porque que nem quando eu digo assim, boa notícia. Quando eu vou conversar com um colega meu, que se formou, ou colega que eu conheci num pós, nós nos ligamos, nós nos falamos, né? Alguém vem, quer uma questão previdenciária, eu vou pensar quem é o colega que eu vou conversar, eu vou encaminhar. Ou qual é o colega que vai poder me ajudar. E eu, da mesma forma, eu retribuo. Muito de boa a Marisa, porque ela não é aquelas advogadas assim que exige que tu chama de doutora. Doutora Marisa. Eu não sou doutora. Não, mas tem advogado que exige. Não, eu tenho que fazer o doutorado. Eu não fiz nem o mestrado, eu não fiz um pós. Eu fiz 2 pós. Olha, pode chamar pós-Marisa. Então. Exatamente. Pós-graduada, mas isso novamente, é a figura antiga. E muita gente tem essa visão. Ok, somos talvez empreendedores de uma leva mais atual e talvez a gente não tenha tanto, mas a gente já viu essa figura tradicional, porque ela, fico feliz com as tuas narrativas de que está mudando, mas elas estão por aí, essas figuras. Elas estão, eu hoje, sim, por exemplo, os colegas que a gente trabalha mais próximos, nós não nos chamamos de doutores, mas, por exemplo, se eu estou conversando com o doutor da outra parte, eu vou chamar ele de doutor naquele momento, né? E tem uma coisa, eu conheço advogados que merecem ser chamados de doutores. Outros deveriam fazer o doutorado. Sim. Não, mas é bom ter essa... Enfim, essa formalidade extrema, assim, até com um cliente, com um parceiro, porque eu acho que distancia um pouco, né? E eu chego aqui para conversar com a Marisa, eu consigo olhar para ela e às vezes fazer uma pergunta que para mim parece boba, mas é porque eu não sou da área, então eu posso perguntar para ela vai me responder também, então mas justamente isso que tu falou, não ter essa muralha de formalidade e de talvez até de língua, de linguagem, de comunicação, a linguagem mudou também, mais informal, é o que aproxima. Porque, assim, vamos falar, é um mercado, é o que aproxima o cliente da empresa. E faz tu é advogado, mas tu é uma empresa. E faz a gente tu é uma empresa prestadora, né? de serviços. Exatamente. E aí, isso aproxima, quando aproxima, te dá acessibilidade ao conhecimento que ela tem para te passar como prestadora de serviços e como tua assessora, né? Porque ela tá querendo o teu bem como empresária, como empreendedora. Vai por aqui, vai por cá. Eu tô te dizendo, eu estudei isso, eu sou advogado, então vamos... Os riscos, né, que tu tá correndo. Exatamente. Vamos oferecer soluções para esse teu problema, ou daqui a pouco para prevenir um possível problema. Sim. Eu acho que isso é fundamental e realmente
se deram conta recentemente, né? Antigamente o empresário corria de advogado, porque Sim. era uma formalidade, não se entendia nada o que se é. falava, A né? linguagem não batia, comunicava, porque né? tô eu aqui falando minha linguagem do dia a dia de gestor. Ah, porque não sei o quê, porque aquele trabalhador, isso, aquilo. E aí tu me responde uma pergunta daqui a pouco com, sei lá, expressões que não fazem parte do meu vocabulário. Chamavam latim? Exatamente, que não fazem parte do meu vocabulário. Então, assim, e aí às vezes eu vou ficar com vergonha de perguntar, tá, legal. Sim, Aí criava eu vou aquela sair barreira, daqui, né? Vou ali, vou dizer, não entendi nada. Cara, E eu já passei por isso, é horrível. É muito Faz ruim. a gente não querer mais, não, isso não é pra mim, deixa assim. Esse é Aí o não ponto. quero mais, Faz a gente não querer mais. E eu acho que talvez a concorrência, né, se ligou nisso. Tipo assim, mas peraí. A gente tem que ser mais humano. Exato, a gente tá lidando com O pessoas. médico hoje ele é mais humano, né? Sim. Né? São pessoas. Vocês são novinhos, né? Mas tu ia no médico lá. Eu sou o Vini. Ah, Vini não. Eu não sou mesmo, mas eu adoro pegar no meu pé com Tu relação a isso. dizia, tô com dor de garganta. Nem falava, É nem virose, chamava. toma Não, nem podia paracetamol. abrir a boca. Nem olhava né? a garganta. Tá com dor de garganta, tá bom. Então, e o advogado da mesma forma. Tu chegava lá, tu abria o teu coração, ou meia abria e deu. E tu nem sabia o que ia acontecer com a tua vida. Tu esperava que o Sim. resultado fosse bom. Mas saber ou ter Sim. uma explicação ou uma conversa de dizer, olha, o risco é esse, nós vamos, né, vamos trabalhar por aqui, mas pode acontecer isso, ou não vamos fazer, né? Porque a gente pode dizer, nós não vamos fazer, eu digo muito, ou eu não faço. Eu digo muito, eu não faço. Porque sempre tem alguém que faz. Mas eu digo muito, eu não Mas faço. quais são os teus critérios? O critério é se eu tô vendo se existe um direito. Se a pessoa tem um direito. Esse é o meu critério. É o teu Porque senso de às justiça vezes tu não tem direito, analítico. tu tem uma raiva, um desejo, Ranço. uma vontade de prejudicar aquela pessoa, de incomodar, né? E acontece De tirá-la Uma do motivação plumo. pessoal, né? Uma motivação pessoal e não jurídica, né? Direito de família, minha filha. Ai, conta aí pra nós a tua história. sem citar nomes. Vai ser... Falou Eu direito tenho de família, casos de família. Só agora. as iniciais, bota assim, JP se separou Tem aquele de ó, FS. tem advogados famosíssimos assim da área de direito de família que vou me especializar. Vou advogar só para mulher. Porque mulher chega raivosa, né? Numa separação, a não ser que ela queira, né? Mas se não quer, Sim. gente, puxa história lá dos antepassados, né? Mas uma motivação E quer pessoal, colocar né? e quer colocar na petição. Aí tu tem uma dor, tu tem uma mágoa, tu não tem um direito. Tu precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, alguém que vai te ajudar a diminuir essa dor, né? E querem trabalhar em cima da dor. Não, mas eu tenho direito isso. Não, tu não tem direito, tu acha que tu tem direito. Então, quando chega e diz assim, não, mas já disseram pra mim que dá pra fazer. Eu digo, então tu procura essa pessoa. Porque eu não faço. Eu faço o que está na lei. O código é o mesmo pra mim e para os demais colegas. Mas se eu quero criar uma história em cima de um direito que a pessoa acha que tem, eu posso fazer uma petição, né? Mas eu não vou ficar tranquila com isso. Porque eu sei que lá do outro lado tem uma pessoa que também tem direito. Esse senso de empatia é tão raro hoje em dia, né? Mas eu Enfim, faço. desenvolver isso, mas é fundamental. Porque às vezes, esse outro advogado que disse que faz, daqui a pouco ele faz mesmo, daqui a pouco até consegue alguma coisa. Mesmo sendo injusto, porque, como tu falou, tem um código para todo mundo. Porém, tem interpretações desse código. Né? E daqui a pouco tu pode ser tendencioso. Não, aí tu pode tem ser até... um direito, mas tu quer fazer 10 pedidos. A gente podia ter um pedido, que era o teu direito. Sim. Os outros 9 vamos inventar. Não, mas até porque assim, ó, um lado tá, ele tem o fator emocional ali, tem aquela coisa. O outro lado também tem, de repente também tá sofrendo e tu vai lidar com emoções, tem que lidar com fatos. No direito de família eu costumo dizer que nós casamos por amor e nós nos separamos por amor. Porque quando nós nos separamos, que tu tá deixando aquela outra pessoa viver, porque se tu tá vivendo com ela sem amor, se aquela relação não é mais boa para ti, tu tá impedindo a pessoa de viver. Tu tá deixando de viver e tu tá impedindo a pessoa de viver. Então, tu te divorcia e tu casa por amor. Só que leva um tempo para tu enxergar isso. Porque tu deixa a pessoa viver, né?
Mas na hora, claro que eu não tô dizendo que é fácil, né? Eu já me Sim. separei também, não tô Não, dizendo que é tudo uma... que traz uma carga emocional, às vezes, embaça É. a tua análise, né? Sim, Tu ter uma sim, visão sim. analítica quando tu tá E aí tu, imerso e aí na tu situação, né? vai misturar os teus direitos com Com motivações pessoais, motivações com pessoais. motivações emocionais. Ou porque a daqui a pessoa pouco. teve um crescimento maior que tu, vamos dizer. Sim. Isso é uma questão pessoal. Daí nós estamos juntos, eu cresci mais do que tu, né? E eu, né, adquiri mais coisas, né? Ou eu já tinha mais coisas quando nós começamos, né? Aí eu entro ali, já acho que também já é tudo meu. E eu vou dizer, a minha primeira separação eu tinha 28 anos. Eu comecei a namorar meu primeiro Foi marido. quando tu entrou na faculdade de Direito. Eu me separei e fui para a faculdade. Só a motivação? Eu precisava crescer. Aí eu estava Precisou de um estagnada. advogado para se separar? Não, eu precisei, mas foi um advogado amigo e foi bem tranquilo. Não, eu lembro, porque é Sim. coincidência, né? No mesmo ano, ela ingressa na faculdade de Eu Direito. comecei a namorar, eu tinha 15 anos e fiquei 13 anos com essa pessoa. E quando a gente casa, e quando a gente namora, e quando a gente se apaixona, tu cria uma figura. Ainda mais tu com 15 anos. Nossa, a figura é maravilhosa que tu cria. E o problema não é da pessoa, não é que a pessoa não seja incrível. O problema é que aquele personagem que tu criou, ele não existe, tu fica ali esperando ele O chegar. problema são as Ele não expectativas que tu chega. cria. E o personagem não vem. Aí chega um dia que termina. Aí tu rompe, tu começa de novo e a vida segue. Mas esse rompimento, ele é difícil. Ele é difícil. Claro. Ele é doloroso. Assim Tem uma como piada, né? Que o quê? a mulher casa esperando que o homem mude É. e ele não muda. E o homem casa esperando que a mulher não mude. E ela muda. E ela muda. É assim, é assim. Mas é que nem uma demissão, né, numa empresa. É, que nem uma demissão. Mas É forte o negócio. É entender como um relacionamento. Porque é um É relacionamento. um É relacionamento. um relacionamento Tu cria dentro vínculos, de né? outra esfera. Funcionários que né? ficam anos. Na verdade, que não é a ó, esfera pessoal, o teu porque quando tu tem relacionamento, tá na esfera pessoal, mas quando tu tem um Sim. contrato de trabalho, tu tá na esfera Tu vê mais com quem tu trabalha do que quem tu é casado. muito mais. A não ser que trabalhe junto. Né? É, mas, assim, partindo do princípio que tu passa 8 horas com aquela pessoa de segunda a sexta e que de noite tu dorme, mesmo que talvez né, na mesma cama do cônjuge, não tem uma interação, às vezes tu interage muito mais na tua vida, em termos de tempo e até de conteúdo, com um colega de trabalho, ou com um empregado, ou com um empregador, do que com o próprio cônjuge. Por isso que dói depois daí também. Sempre saiu. É porque isso que dói. É um vínculo, por mais Tu que cria seja... um amigo. Exatamente. Tu tá ali Tu cria com a um pessoa, filho, né? sim. Mas ali cria um filho voltando ali. um pouquinho, tu falaste ali, às vezes, somos casados, um cresceu mais que o outro, e daqui a pouco adquiriu mais coisas, e o outro, enfim. Mas esse tipo de narrativa, ele num casamento civil, não tem espaço para discussão, tem? Depende do regime. Não, ok, Tá parcial, fazendo um pacto total, antinupcial. pois é. Separação tem. total de bens. O pra podcast separar. era sobre direito do E trabalho. do trabalho, não, Tá do direito mudando. empresarial, né? Exatamente. Ajudar o empreendedor a se munir para E a gente uma tá boa aqui- assessoria jurídica. E a gente está aqui é. sobre casos de família aqui. Não, mas é que a gente gosta de uma fofoca, né? Tem que Bom. Ah, mas, ó, a vida profissional é uma extensão / reflexo da tua vida pessoal. Os problemas que tu enfrenta no trabalho também pode enfrentar. Então, assim, é um paradoxo, porque, como a gente está falando agora, uma relação de namoro, por exemplo, se nós estivéssemos namorando e ela for minha funcionária, não deixa de ser uma relação. Aqui está uma relação profissional, aqui está uma relação pessoal. Mas são relações. Regras regulam essas relações Sim, dentro das esferas nas quais elas se inserem. Sim. Então, tu aprender a lidar com... E em ambas as relações, do outro lado, tem pessoas. Né? Ou seja, tem inteligência emocional, empatia, nos dois viés. Aí é difícil lidar com pessoas. É a parte mais difícil da vida. Meu Deus do céu. Mas cada vez tem Cada vez menos mais zoológico. Né? Cada vez mais as pessoas gostam de cachorros. Os cachorrinhos ficam ali, né? É difícil, mas é a gente que move o mundo, né? É necessário, né? O bom é tentar, como a Marisa falou, é tentar entender o outro lado sempre, tentar. Obviamente, às vezes o outro lado está cego por uma motivação, né? mas daqui a pouco tentar fazer enxergar que aquilo não existe. E claro, no último viés, ou como última proposta, infelizmente o meio judicial está ali para fazer essa mediação, né? No momento que uma pessoa chega para mim, raivosa, cheia de ódio no coração, e eu estimulo ela
Tu botar lenha na fogueira, tu piora Digo, as coisas. vamos fazer. É. Se Eu também acho um absurdo. Então, pra que tu vai fazer isso? Porque tu tá aumentando a dor, né? Sim. Tu tá, tá prejudicando aquela tu tá pessoa. prejudicando e não vai mudar o direito dela. Porque se ela tem um direito só e tu pedir 9, ela vai levar 1. E aí tu tá criando mais uma expectativa, Sim. né? Sim, Só tá pra ganhar os piorando, honorários. piorando até Só pra a ganhar os honorários. apreensão dessa pessoa, piorando a expectativa dela. Tem umas bem famosas aí que dizem assim, ó, vamos largar só de cueca. Já Pra ouvi quê? essa expressão. Que Se não é verdade. Pois Pra é. quê? Se não é verdade, Pra né? quê? Ah, mas acabou, não deu certo. Deu certo. Ah. Durante tanto tempo que tiveram juntos, deu certo. Ontem eu assisti uma palestra à noite sobre o futuro dos velhos, né? No mundo, né? Nos Estados Unidos vão ser 22% de idosos órfãos que vão ser chamados no futuro, não órfãos de pais, órfãos de filhos, órfãos de relações. Sim, Porque sim. acho que o mundo não vai mais se mover nesse modelo de relação que se tinha, né? Vamos casar e ser felizes para sempre, né? Nós podemos ser felizes não casados, morando em locais separados, tendo vidas, né? Separadas e tendo relações, né? Que não tem problema. Mas o que vai acontecer? Vai chegar num momento que eu vou estar idosa, né? E talvez eu não tenha criado nenhum vínculo, né? Então eu vou ser uma idosa órfã. Então o trabalho é para que o mundo se prepare, né, para essa geração de órfãos, de vovozinhos, vovozinhos e vovozinhos. Já existe Os abandonados. assuntos e já existe assunto, desculpa, já existem se chama economia prateada. Já está todo mundo se virando para essa economia, porque é o seguinte, no Brasil, em 2050, a pirâmide estará totalmente invertida. Uma pirâmide que na década de 90 era uma pirâmide e que hoje ela é tipo sei lá, um losango, enfim, e em 2050 ela vai ser uma pirâmide ao contrário, ela vai ser uma pirâmide invertida. Então, assim, lá em 2050, quem vai estar consumindo produtos e serviços não são mais jovens adultos e nem crianças e adolescentes. Exato. Serão pessoas da terceira idade. A economia está preparada para eles. Hoje já se pensa em milhões de possíveis produtos que já estão se desenvolvendo para essa economia que se chama economia prateada. Adaptação imobiliária. Exato. Aqui mesmo, próximo ao Hospital Moinhos, já tem um residencial, que é um residencial imobiliário voltado para a terceira idade, totalmente adaptado, enfim. Existem modelos de aplicativo já para esse público, então, assim, muita coisa vai ter que ser adaptada daqui para frente em virtude desses órfãos. Mudança, e né? muitos deles... a linha sucessora termina neles, porque hoje a gente conhece, eu tenho certeza que vocês também conhecem uma série de pessoas que não tiveram filhos, né, e que daqui a pouco até tiveram relações, mas não tiveram filhos nessas relações, mais, ou não têm relações e vão continuar não tendo, então assim, a linha acaba ali, quando tu não tiver mais com quem contar acima, não tem mais com quem contar abaixo. Aí tu vai contar para quem? Com os lados, que é a sociedade, que é o governo, que é, enfim, o assistencialismo. E aí tu vai ter que fazer essa organização da tua vida. Exatamente. Né? Dizer, como a gente faz a organização? Vou casar em que regime? Né? Sim. Vou abrir a sociedade, né? Que tipo Sim, empresarial qual vou abrir minha formato? sociedade? As pessoas às vezes, vou abrir uma empresa, tá limitado, a sociedade anônima, em que formato? Unifamiliar, unipessoal, né? Uma MEI... Vou enquadrar onde? Esse tipo de informação não está disponível assim em qualquer lugar, na esquina. Está aí mais mais um fator que salienta a importância de uma consultoria jurídica. Exatamente. Em qualquer momento dessa vida empreendedora, mesmo no início, como tu falaste, precisa de um advogado para redigir esse contrato social, exceto o MEI. A maioria das vezes o empresário não vê esse advogado, mas ele redigiu. O importante era que ele A maioria das vezes ele nem lesse. sabe que precisou. Por quê? Porque ele contratou pelo contador e o contador tem um advogado parceiro. Isso. E o contador nem perguntou para o empresário. O contador botou a OAB daquele advogado que é parceiro do escritório de contabilidade. Geralmente é então, assim. muitas vezes, o empresário não sabe que precisa do advogado para constituir um contrato social. Porque ele não consta ali. Ele só redigiu, ele consta lá na junta, né? Então, assim, é uma informação que também não é... Aproveitar que tu falou isso aí, Vini, agora pra gente se encaminhar já pro final do nosso episódio de hoje. Marisa, algumas dicas para quem já tem uma empresa, quem quer abrir uma empresa, né?
que a gente precisa saber, né, juridicamente falando, Que cuidado, para que cuidados. estar seguros aí, Que para cuidados, não ter que problema cuidados depois. devemos tomar para fazer a coisa nos trilhos? Assim? Estar formal, se formalizar, constituir um CNPJ, contratar um contador, conversar com um advogado, se manter atualizado. Tem associações, né, comerciais que trazem esse tipo de informação. A internet não dá, né? Que tem muita informação ruim, Sim, assim, né? nem todas as fontes são confiáveis. As fontes não são todas confiáveis, mas pedir para conversar com o contador, se tiver dúvida, o contador não conseguir ajudar, chama um advogado, conversa com um advogado. Se tem empregado, se mantém informado com as legislações. Hoje temos todos bastante informações, né, sobre as legislações trabalhistas, né, como fazer, como não fazer, o que dá para fazer. Sempre pensar bem antes de contratar um funcionário. Formalizar essa relação, porque vai sair mais barato no futuro, né? Se não for, se for uma relação pessoa jurídica com pessoa jurídica, formalizar, fazer um contrato, de serviços. nota fiscal, Perfeito. escrever o que vai fazer, como se a criança tivesse 4 anos de idade para entender, para não ficar nada subtendido, dizer, mas isso eu não sabia. Até no contrato de trabalho, né? Sim, mas tá no nosso escopo. Né? Bota ali auxiliar administrativo, mas quando tu contratou a pessoa, tu não disse para ela o que era o auxiliar administrativo, mas tu pode ter lá numa ficha de contratação ou fazer um treinamento, né? Fazer um treinamento, né? Dentro da empresa, trazer esse funcionário para a realidade, o que ele vai fazer, qual é a tua função, qual é a tua importância, até para ele entender que ele é importante. Sim. Para o chefe. Claro, né? Claro. E isso é uma coisa muito importante, assim, a informação, porque as pessoas têm muita informação distorcida. Tu lê um direitinho ali, né? Sim. E daqui a pouco interpreta de uma num forma... postzinho ali do Instagram, né? E, nossa, mas eu tenho esse direito, meu chefe não paga, nem é dele o direito. Ou não é daquele setor. Não é daquele ou não setor. É daquela função. Não tá, É que as pessoas, eu vejo que elas veem uma mínima oportunidade de ganhar dinheiro em qualquer jeito, de qualquer, né? E aí eles querem. Sim. Como se fosse assim... enfim, o dinheiro muda a cabeça das pessoas, né? Muda. Nem de todas, né? Não vamos generalizar, mas... todas não. Todas não, estão. Todas não, mas é complicado, sim, concordo. Quem tem a cabeça um pouquinho mais fraca... Sim, tem os acordos coletivos que regem, né? A disciplina, as profissões, né? Que determinam ali quais são os direitos ou não que tu tem dentro da relação, né? Os conselhos profissionais, né? Então, sempre tem uma informação bem... com um conteúdo bem prático e detalhado que tu vai poder trazer, por mais que a pessoa não tenha entendimento jurídico da coisa, a gente poder conversar que nem nós estamos conversando e ter entendimento do teu direito e das tuas obrigações. Né? A comunicação é tudo, né? A comunicação tudo. Não é só um setor ou uma e área da quem lê o contrato de trabalho? A comunicação tem que estar presente em todas as relações. Você conhece alguém que lê o contrato de trabalho? Ninguém. Muitas vezes não se lê o contrato de prestação de serviços. Exatamente. Né? Ele me contratou como prestador de serviços. Tu leu o contrato? Não. Porque assim, ali tem uma parte que diz obrigações da contratada e obrigações do contratante. Exato. Tem obrigações para todo lado. E quem não... qualquer quebra de obrigações, rescinde o contrato. Eu tenho uma teoria. É que fazem o contrato assim tão difícil porque sabem que as pessoas não vão ler, que é justamente para botar uma cláusula mínima ali no meio da folha que é pra nos prejudicar. Tem um negócio assim, não é possível. Não, claro que tem. Tá sendo muito mas aí eu vou te contar. Vamos perder a fé. Eu tenho uma amiga, né, que é arquiteta querida, maravilhosa. E eu tô formulando os contratos para ela, assim, ajudando ela, né, a chegar num contrato que ela possa assinar com o cliente que vá abrangendo ali todas as situações que ela vive. É a última agora que ela tem feito esse projeto para vários casais que estão separando. Eu digo, cara, tu é muito pé frio, tu não conta isso para ninguém, porque vão parar de te procurar. Casal, vou parar de procurar, porque ali tem uma magia ali. A gente faz o apartamento, ela faz nos dois. Faz o projeto da casa, pá.
Meu separação. Deus. Mas eu tenho um primo arquiteto que ele já teve alguns casos assim. Ele fez a residência do casal e algum tempo depois ele fez a residência ela tem dos casos dois de noiva- separados. Ela tem casos de noivado que desistiram do casamento. E aí não pagam o projeto. Ah, não, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Aí falta o quê? Mas não tava no falta, contrato. falta. o contrato. Uma só Falta o pessoa quê, Marisa? assinou Um o bom contrato. contrato de prestação de serviços. Aí, Assinado. então o que eu falei pra ela? Então, quando tu for, se é um casal, a casa é do casal, os dois vão estar dentro do contrato. Ah, E se eles se separarem, cara, eles decidam depois se vão rasgar o contrato no meio, ou já, né, quem vai ficar com o contrato, quem vai fazer. Ah, teve um caso, mas tem que te pagar. mas tem que te pagar o contrato. E teve um caso que aí a parte que ficou executou o projeto E não pagou? e não pagou. Ah, não, mas aí ela tinha que entrar com uma ação civil. Mas aí né? ela não tinha nada especificado ali sobre isso. Aí não adianta, Aí a né? importância de ter uma assessoria Aí, jurídica de Cada qualidade. vez que. Aí eu disse pra ela assim: cada vez que tu tem uma novidade, que tu tem um problema, tu tem uma cláusula nova para adicionar o contrato que tu vai prestar depois, né? Porque tu vai começar a colocar todas as situações ali que tu vive dentro daquele contrato. Então o contrato não pode estar pronto na papelaria. É, Por verdade. isso. Que loucura. Por isso Ainda mais que as nós aqui da relações mudam. comunicação, né? Os trabalhos É. são muito diferentes. Muito... Sim, imagina. Sim, são, Cada são evento é um escopos e evento. abrangências É. totalmente São diferentes. necessidades diferentes dos clientes também. Necessidades Sim. diferentes, plataformas diferentes, É. objetivos diferentes, meios diferentes. E Mas tem também a que ser importância específico, é. de ter essa especificação e, essa E o segurança. legal é isso, que tu tem que pensar que o contrato é isso. Ele não tem que ter aquele monte de palavra esquisita ali que tu não sabe o que quer dizer. Ao contrário, ele tem que estar escrito exatamente o que está pactuado Sim. entre as pessoas, né? O que a Fábio vai fazer? O que a Marisa vai fazer? Qual vai ser o resultado disso? Sim. E é isso que tem que estar escrito ali. Porque se não der certo, tu vai conseguir enxergar aonde não deu certo. Uhum. O que Né? não está sendo cumprido? O que não está sendo cumprido. Perfeito. Vini, considerações finais. Olha, é um assunto que eu adoro, né? Porque eu já tive muita experiência, assim, algumas positivas e outras negativas, com relação à assessoria jurídica. As melhores são as negativas. Sim, ensinam. Ensinam bastante, mas dói, né? Ou Ô, Preferia se aprender dói. de outro jeito. Só Preferia com ter amorzinho. aprendido lendo, É, na queria aprender teoria. só com amorzinho. Ou preferia ter aprendido com o outro contando, né? Ah, É, aconteceu comigo. sim. Opa, então eu vou... Melhor. Mas enfim, claro que quando acontece na pele a gente aprende de uma maneira mais Sim. eficaz. Mas assim, resumindo, eu fico muito feliz de estar tendo contato com essa nova advocacia, essa que tu trouxe aqui. Advocacia propositiva e solucionativa, assim, com esse propósito de solucionar e de apresentar caminhos. E não somente atravancar, sim e não, binária, sem entender o direito como um negócio, que é um negócio também. É um negócio. Nós, como comunicadores, somos prestadores de serviço, como marqueteiros, somos prestadores de serviço. O advogado também é um prestador de serviço. Na mesma escala, na mesma hierarquia que nós, em outro ramo. Exatamente. Mas ele tem que nos entender como um cliente e trazer uma experiência positiva do seu trabalho, assim como nós, quando entregamos a fórmula digital para um cliente, a gente quer encantar ele. A gente quer trazer o melhor resultado. Às vezes é venda, às vezes é views, às vezes é marketing, mas a gente vai fazer o melhor resultado. Exato. Advogados têm que trazer o melhor resultado para os seus clientes. O resultado que ele tem que entender como o melhor resultado possível que ele pode prestar ali com a sua assessoria. E eu tenho visto isso. E fico muito feliz. Essa é a minha consideração. E aí, Marisa, gostou de participar do podcast? Eu adorei, gostei muito, agradeço muito o convite. Podemos conversar outro dia, quem sabe a gente consegue conversar sobre a Não, tem questão do- muito assunto pra conversar. Separação, Empreendedorismo. né? que nós não, falei começamos. Eu tive Não, que falar, que eu quero- ela não. querendo falar sobre coisa séria, empreendedorismo, e a Fábio querendo fazer separação. Começamos Não no que eu contrato queira, de mas namoro é e terminamos no... porque eu acho, eu não sou fofoqueira, né? Não, nem a Luana fala, a nossa estagiária. Fofoqueira não, jornalista. Jornalista. Eu gosto de saber das histórias. Eu acho que é legal a gente conversar, né? Sim. Ver o que já aconteceu, até pra gente levar pra nossa vida. Sim. Mas queria agradecer muito a tua participação aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que ajudou muito aí quem tá nos assistindo, certeza. né? Com Nesse certeza. mercado. Até pra pra gente- desmistificar essa figura Exatamente. que ainda anda por aí. que a gente falou, né? Exatamente. Essa Não figura desse precisa advogado ter medo de pomposo advogado. Não anda por aí. precisa. A Exatamente. gente pode conversar e se entender. É verdade. Que é o mais Então, importante, a comunicação. ela muito acontece. obrigada, Perfeito. Marisa, Eu que muito agradeço. obrigada. Vini, vocês que que estão aí agradeço. assistindo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo. Vai no Instagram também, Fórmula_Digital.
E vamos aguardar aí nossos próximos episódios. Eu acho que vai ser bem legal a gente trazer essa linha Com certeza. para, enfim, para ajudar os nossos colegas aí da comunicação. Um contador, Exatamente. enfim, vamos transcender, né? Exatamente. Assim, de desmembrar o empreendedorismo. Boa. Porque ele é feito de vários pilares. Isso é bacana. Isso aí. Obrigada pelo bate-papo, Obrigada a gente. vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.